Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Para você que já está aqui há mais tempo, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, para você estar chegando agora. Se esse conteúdo, essa análise de fechamento do pregão que eu produzo aqui diariamente e de forma gratuita, se ela for útil para você de alguma forma no decorrer dela, deixa um like, um joinha, agradeço demais a sua participação por aqui. Então vamos lá, vamos começar falando aqui já diretamente do Ibovespa. Vou falar de Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, operações que foram abertas no pregão de hoje. Vou comentar aí destaques de alta e de baixa dentro do Ibovespa e atender aos pedidos de análise que vocês registraram aqui na última análise de fechamento do pregão, nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Então, se você quiser análise para a próxima análise de fechamento do pregão, registra aqui nos comentários. Vamos lá, Ibovespa, pregão de hoje, alta boa de 1,26%. Será uma luz no final do túnel? Gostei do pregão de hoje no sentido de, apesar de não ter gerado superação da máxima do pregão anterior, lembrando, o GPS da tendência está na faixa de 88%, significa dizer que está num nível de sobrevenda, que cria uma expectativa de mudança da tendência de curto prazo, de poder ter um processo de recuperação da tendência que é de baixa e de poder mudar essa tendência, que seria reverter aqui, superar os 122.209 pontos. Primeiro sinal positivo foi, depois de um grande candle de baixa, você devolve quase que completo um grande candle de alta. Melhor ainda se tivesse superado essa máxima. Mas enfim, vamos ver se o próximo pregão faz algo aqui para confirmar esse bom candle de alta, ser um candle positivo também. Isso criaria uma expectativa de poder ter algo para cima no Ibovespa, de iniciar um processo de recuperação em cima de uma região de suporte lá do gráfico semanal e também mensal, um fundo lá de julho do ano passado, aqui ó, junho do ano passado. Tá? Então esse aqui é um fundo importante, testou, furou esse fundo, que gera uma expectativa ali de médio prazo ainda de poder ter algo mais para baixo, mas no curto prazo a gente tem essa possibilidade de ter um processo de recuperação. E com base nisso, inclusive, eu abri algumas compras no pregão de hoje que eu vou mencionar já já. Mini índice no gráfico de 60 minutos, nós tivemos uma primeira hora de pregão muito forte para cima, que volta para cima de nível de resistência, beleza, e depois lateraliza o pregão inteiro. Abriu subindo, passou a proporcionar sinal de alta, preferencialmente acima do 121, 275, essa região aqui, 275, 250, abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, eu focaria em compra de day trade. Para venda, se definir algo para baixo aqui, abrir caindo, vou colocar no gráfico 5 minutos para ficar um pouquinho mais claro, abre caindo, aqui, ou seja, dá para traçar até essa linha aqui de tendência de alta nesse zigue-zague fraquinho para cima, abre caindo, perdendo principalmente esse nível aqui, ó, uma região ali na faixa dos 128,175, que passa por esses fundos aqui anteriores, por isso que eu estou destacando mais esse aqui, que foi o último aqui basicamente, caiu, passou a proporcionar topo descendente abaixo desse patamar, eu olharia mais para venda de day trade. Mas o foco no primeiro momento seria um pouquinho mais para compra de fundo ascendente ou pivô de alta acima lá daquela região que eu comentei, dos 250 ou 275. Seguindo para a gente falar aqui de dólar, dólar no pregão de hoje apresentou uma queda aí significativa de 1,2%, vindo para fechar abaixo deixa eu só ajustar aqui, tirar um ajuste, vindo para fechar abaixo da média. Isso aqui é a região mais importante de suporte, na minha opinião, para o dólar, na faixa de 6.100 pontos. Esse fechamento abaixo da média já é um indicativo de poder ter algo mais para baixo, de vir a testar essa região de 6.100 pontos. O próximo pregão vai ser importante, porque se tiver algo assim para cima, ó, aí gera algo realmente para vir romper de novo, vai gerar nova máxima histórica. Seria o sinal mais representativo para que isso aconteça no dólar frente ao real. Olhando para o gráfico de menor periodicidade, olhando mais para o day trade, se a gente pegar aqui, ó, o dólar hoje até foi um ponto que eu tinha traçado aqui, alguns níveis de suporte, uma projeção aqui de uma queda dessa lateralização. Um dos pontos foi justamente esse patamar que eu coloquei lá dentro do aplicativo. Todos os dias dentro do aplicativo eu coloco lá quais são os números principais de nível de resistência ou suporte do mini índice e do mini dólar. Lembrando que se você não tiver, aplicativo DV Invest aí no seu celular, é só entrar na loja da Apple ou na loja do Google para baixar e instalar no seu celular. Então aqui era um patamar de suporte, parou em cima desse patamar, mas se a gente olhar aqui o que está acontecendo, ó, pivô de baixa, tentou voltar para cima dessa região, não conseguiu, lateralizou, então enquanto está dentro do movimento de baixa no gráfico diário,
abriu caindo, eu olharia mais para venda, preferencialmente abaixo desse patamar aqui, em torno de 636. Pegando até um gráfico aqui de 5 minutos, ó, 636, está por aqui assim, ó, por aqui. Então, abre caindo, vem para baixo desse patamar, melhor ainda, até para baixo dessa região aqui, passa a gerar topo descendente ou mesmo pivô de baixo, eu olharia mais para venda. Para compra, teria que acontecer algo um pouco mais significativo aqui, de poder, olhando o gráfico aqui de 30 minutos, de poder voltar para cima dessa região e passar a proporcionar algum fundo ascendente ali, um movimento mais limpo, fundo ascendente acima dos 652 pelo menos. Tá? Eu ficaria um pouquinho mais restrito para compra, mas não descartaria. E ainda mais interessado em compra se realmente vier fazer isso aqui, ó, rompe a máxima desse dia, que eu já comentei que tenderia a ser alguma sinalização mais forte de alta para o curto prazo, e proporcionando sinalizações de alta acima desse nível de preço aqui, ó, que dá para ver bem esse fundo, esse fechamento aqui, esse maior fechamento aqui, ó, nível bem semelhante, na faixa ali dos 668, que é um nível de resistência também, ficaria mais interessado em compra acima desse patamar. Abriu aqui, veio aqui em cima, bateu nessa região, gerou topo no gráfico de 30 ou de 60 minutos, focaria em venda novamente. Seguindo para as ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje em queda de 0,47% em 36 e 21, gerando um topo descendente, deixando sua tendência indefinida com viés de baixo, fechando abaixo da média. Oscilação abaixo da mínima no pregão de hoje ficou em 36,06, reforça esse viés de baixo. E lembrando, se a Petro fizer isso aqui, ó, esse tipo de movimento, ela está nesse meio do caminho, se ela perder essa região de fundo aqui anterior, ela configura uma tendência de baixa se ela voltar para baixo da mínima desse fundo, que é R$ 35,49, a mínima do pregão do dia 20 de dezembro. Então, para abrir alguma compra na Petro, se eu pegar o gráfico 120 minutos, o que eu tinha comentado na análise de sexta e tinha comentado principalmente na análise de oportunidades para essa próxima semana. Para se buscar uma compra na Petro, no gráfico 120 minutos, se ela fechasse acima da média e gerasse nova máxima. Ela até fechou acima da média, acima dessa máxima aqui. O ideal seria acima dessas duas máximas. Para quem assistiu ali, essa análise vai ser disponibilizada, tá exclusiva para membros, que é uma análise que eu publico todo final de semana, principalmente ali no domingo, de oportunidades para a semana. E nessa análise eu comentei a respeito disso, ela deve ser disponibilizada para quem está só inscrito ou está só acompanhando aqui o canal. Na quarta-feira ali de manhã eu devo disponibilizar essa análise aqui para todos. Então aqui, se ela fechasse essa primeiro 120 minutos assim e gerasse uma nova máxima, beleza, daria para arriscar uma compra. Não fez isso, então a compra basicamente foi abortada porque ela volta para baixo dessa região que eu também já tinha comentado. E aí? E agora? Né? Em termos de compra, ainda encaixaria uma compra? Somente se ela der uma patinada aqui assim, ó, e depois gerar alguma sinalização de alto, um fundo ascendente. O ideal é que ficasse mais uns 2 a 3 pregões aqui mais de lado, ou ficasse aqui assim de lado aqui, para depois gerar um pivô de alto. Seria uma alternativa de compra nesse papel. Mas por enquanto, se fosse olhar um pouquinho mais para day trade, eu olharia um pouquinho mais para venda, tentando pegar um movimento aqui para essa região de suporte, na faixa dos 35,62 a 35,49. A Vale 3 terminou o pregão de hoje com queda de 1,28%. A ação segue dentro da tendência de baixa sem gerar nenhum sinal contrário a essa tendência de baixa, que ela muda a tendência dela de baixa se ela retornar para cima dessa máxima aqui localizada entre 55 e 40. O primeiro sinal de força seria ela voltar para cima dessa região de resistência, dessa região de fundo, mais esse gap de baixo. São dois níveis de resistência, o primeiro na faixa dos 53,77, o segundo na faixa dos 54,25. Ou seja, se ela tivesse um pregão fechando mais forte, primeiramente acima desse patamar, que seria essa máxima basicamente do pregão de hoje, 53,79, e melhor ainda, acima do patamar de 54,25, isso representaria uma força maior para reverter a tendência, até para se arriscar alguma operação contra a tendência no papel. Por enquanto, segue apontando para baixo, lembrando, o suporte principal da Vale 3, olhando aqui pelo gráfico semanal, está nessa região aqui mais próxima dos R$ 50, até essa mínima aqui, que está localizada em 49,46. Vai de 51,20 a 49,46, então só arredondando ali para a região dos R$ 50. Olhando aqui agora para as ações que eu passei recomendação no pregão de hoje, primeiramente BPAC 11, recomendei uma compra nesse papel, bem mais abaixo do preço que ela fechou aqui. Essa compra é contra a tendência, esse ativo eu destaquei na análise de oportunidades para essa semana, de ficar atento de oportunidades para essa semana, que está aqui os ativos aqui na uma lista aqui dentro desse, vamos dizer assim,
esqueci até o nome aqui que coloca, dessa carteira que você cria aqui na grade de cotações, está aqui dentro. Então, esse foi um dos ativos que eu tinha separado para monitorar e possível oportunidade na semana. Se encaixasse, eu recomendaria a entrada, e encaixou para mim, eu recomendei a compra nesse papel. Fechou bem o pregão com alta de 3,6%, deixa eu voltar aqui com o ajuste, 3,6% de alta, não mudou a tendência de baixa. Enfim, e no primeiro momento a ideia não é exigir tanto para cima, mas dependendo do desenrolar desse movimento de subida, eu posso alterar o objetivo da operação. Então, objetivo, qual o ponto que eu coloquei o stop, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação está lá dentro do aplicativo do EV Invest. O outro ativo que eu recomendei compra foi Engie 11, também recomendada a compra, também comentada esse papel para possível compra contra tendência, no pregão, na análise de ontem, que eu divulguei no domingo, ontem, né? Então, ontem, para quem está assistindo a análise na segunda-feira, ou para quem está assistindo na terça-feira, no domingo mesmo, anteontem. A ação fechou bem, com alta de 3,76%. Stop, objetivo, está lá dentro do aplicativo do EV Invest. Lembrando, continua dentro da tendência de baixa, tentando pegar aqui um movimento, seja de correção ou mesmo de mudança da tendência. Principal região de resistência por volta dos 38,82. Se superar os 38,84, ela muda a tendência dela de baixo para uma tendência indefinida com viés de alta. A B3SA3 é um ativo que já vem dentro de um contexto um pouco mais positivo, olhando principalmente para o gráfico diário. Por quê? Porque no gráfico diário essa ação conseguiu romper essa máxima aqui, fez uma lateralização, gerou um primeiro sinalzinho de alta que seria uma oportunidade de compra, bateu na resistência, perdeu força e hoje gerou um novo sinal de alta. Recomendei compra também no papel, tentando pegar algo para cima. Vamos ver se ela desenrola aí para cima nos próximos pregões. Todos os dados dessa entrada estão lá dentro do aplicativo do EV Invest. E por último, recomendei a entrada também em TSA4. A ação fechou o pregão bem hoje, com alta de 3,28%. Veio aqui para romper essa região, que eu comentei agora há pouco na Vale, né? Se a Vale conseguir fechar acima desse patamar aqui, legal, já de um nível de resistência, então esse ativo conseguiu fechar acima de um nível de resistência, algo bom. Um único candle de alta devolvendo 2 candles grandes de baixa, então é uma representatividade de força por parte dos compradores. Então, ativo que, seja ITUB 4 ou ITSA 4, daria para se arriscar uma operação de compra e contra tendência. A gente entrou no preço mais abaixo, enfim, está lá dentro do aplicativo do EV Invest todos os dados de objetivo, de stop, percentual de risco da operação, enfim, quantos por cento do capital alocar. Seguindo, para Azul 4, a ação fechou o pregão de hoje com uma forte alta de 74, de 14, seria muito bom 74, né? 14,67%. Uma boa recuperação da Azul 4, que está dando uma tendência de baixa ainda em todos os prazos operacionais. Se olharmos para o gráfico semanal, já tinha gerado um fundo no semanal contra a tendência de baixa e confirmou isso com gap de alta, já chegando no nível aqui importante de resistência, muito próximo no nível importante na faixa dos 4,37 a 4,44. E essa é a primeira região de importante de resistência. Quais são os próximos níveis? Dá para botar aqui Fibonacci em cima desse movimento de queda, último movimento de queda, para ver os pontos de resistência. Então dá para ver que os 38,2% se encaixa com aquela região que eu tinha comentado ali perto dos 4,37, então já é um nível importante de resistência, depois 4,76 e a região de 5,22. No gráfico diário, dá para ver que esses 4,76 já é também um pontozinho que ela tentou subir, não conseguiu e voltou a cair. Então é um ponto que é importante, junto com esse fundo anterior que está um pouco mais acima na faixa dos 4,86, e depois 5,22, que na realidade para mim seria o mais relevante, é mais um pouquinho acima nesses topos anteriores. Enfim, compro o papel agora com essa forte alta? Não compraria, eu olharia para um prazo menor para ver se o prazo menor ou no gráfico diário mesmo, para ver se ela gera fundo ali nos próximos pregões, nas próximas semanas, fundo ascendente mais próximo do nível de suporte, como esse gap de alta aqui, que vai de 3,82 a 3,75. E prazo menor seria os gráficos 120 minutos, após alguma correção maior do preço, fundo ascendente mais próximo da média, daria para se arriscar algo para cima. O outro ativo, o destaque de baixo do Ibovespa, que Azul 4 foi o destaque de alto, destaque de baixo, pelo menos até o momento que eu vi, que já estava no leilão de fechamento, foi a Marfrig caindo 2,61%. A ação fechou, confirmou, perdeu a mínima do candle ali anterior, fechou abaixo da média, depois de uma subida fraca, cria-se uma expectativa que pode ter algo para baixo. Pagando um gráfico semanal, ela ainda está no processo de correção no semanal, da tendência de alta, de prazo mais longo, tem tendência de alta. Então isso aqui é um ponto ali de lateralização, de indefinição da tendência de prazo maior,
de prazo menor, desculpa, que é o que está acontecendo aqui. A tendência indefinida, mas com viés de baixa nesse momento, sem nenhum sinal de compra. Se ficar mais tempo aqui de lado, depois romper essa máxima, daria para arriscar alguma compra no papel. Seguindo para a gente falar agora de Banco do Brasil, pedido aí de vocês, fechou com alta de 0,93%. A ação bateu nesse suporte, está quase que gerando um primeiro indício de um fundo duplo. Primeiro indício seria voltar para cima da média. Segundo indício, que na verdade que confirmaria o fundo duplo e a reversão da tendência, um rompimento dessa máxima aqui de 24,40, que é um nível importante de preço aqui, ó, fundos anteriores, 3 fundos anteriores para o papel, é um patamar importante. Então essa ação acima desse patamar, ela fica mais alinhada para cima no curtíssimo a curto prazo, gerando uma expectativa que pode vir para essa região. Então arriscaram a compra nessa ação, uma das alternativas, rompimento dessas máximas aqui, que ficou justamente o mesmo nível, quase, praticamente o mesmo nível, 24,05, 24,06. Rompimento dos 24,06, sendo mais agressivo, tentando pegar algo para cima, stop aqui embaixo, tentando pegar essa mudança de tendência. Risco um pouco maior, colocar ou menos capital, ou exigir menos para cima em termos de objetivo. Depois de BBS3, falando de Tesla, TSLA 34, foi um pedido aqui de um membro do canal. Tem aqui no gráfico diário uma formação de pivô de baixa, de uma tendência de baixa de curto prazo. Quando eu olho para o semanal, faz sentido ter algo mais para baixo? Faz. O movimento foi muito prolongado para cima, essa ação tende a passar por um processo ou de lateral no gráfico semanal ou de baixa no gráfico semanal, testando média móvel ou mesmo testando níveis de suporte, por exemplo, olhando aqui para uma retração desse movimento de subida via Fibonacci, 66,32, 59,48. Então, olhando para o gráfico semanal, desculpe, gráfico diário, para ver se isso se encaixa com algum nível de suporte, ó, aqui já se encaixa, tem um gap e próximo desse topo anterior. Então, essa região de 66,32 até um patamar ali de R$65 seria a região importante de preço. Então, entrar comprando aqui agora com esse sinal de fundo não seria minha escolha. Por mais que ela possa fazer isso aqui, ainda não seria minha escolha de entrada. Vejo um risco maior pelo que tem aqui no SEM. Não se encaixaria para mim, tá? Só não se encaixaria dentro da minha metodologia. É basicamente aguardar uma correção maior pelo semanal para buscar uma entrada em um nível de suporte mais baixo, que seria uma entrada mais de position trade pelo semanal, e podendo arriscar um pouco mais a entrada após um fundo no gráfico diário. Só que aqui ainda não encaixa para mim. Depois de Tesla, MELI 34, mais um BDR aqui, já tinha falado de Tesla, um BDR da Tesla, né? Agora de Mercado Livre, que nesse momento, se olha ali para um prazo maior, mensal, primeiramente, a tendência é de alta, beleza, ó, topos e fundos ascendentes, e aqui no processo de lateralização corrigindo a tendência de alta, acima dos topos anteriores, depois de ter rompido o máximo histórico. Então ela continua dentro do contexto positivo por um prazo maior. Só que olhando por um prazo menor, semanal, a ação lateralizou, está dentro de uma lateralização. Então, está difícil para as operações de curto prazo aqui. Dentro desse contexto, eu olharia mais para, se for para arriscar alguma compra, mais dentro possível dessa região de suporte após um sinal de alta e fraqueza para cair. Como é que seria isso no gráfico diário? Ela vem aqui embaixo, vem caindo de maneira mais fraca, ou seja, tem um movimento mais longo para baixo, e nessa região de suporte ela gera alguma sinalização de alta, seja no gráfico diário ou no gráfico 120 minutos, para se arriscar uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. No meio da congestão, não teria interesse de fazer nenhuma posição nesse papel. Vou vender aqui se gerar, que ela gerou aqui algo semelhante a um engolfo de baixo, se perder essa mínima, eu vou vender tentando pegar algo para baixo. Enfim, não me agrada a operação no meio do caminho nesse ativo. Tá? Então, de maneira geral, ficaria de fora aqui. Se for para fazer venda, venda mais próximo dessa região de topo da congestão e compra mais próximo da região de suporte da congestão. VEG3, então lembrando, tendência mais indefinida no curto prazo para MELI 34, fazendo a correção ali de prazo maior, da tendência de prazo maior. VEG3, ação que deteriorou seu cenário de curto prazo, porque depois desse longo movimento de subida, o que seria mais interessante é depois de um processo de correção, batendo em nível de suporte do topo anterior, que por exemplo ela gerasse algum sinal de fundo. Não fez isso e afundou. Então vou arriscar a compra aqui agora, que depois de um longo movimento de baixa, ela pode ficar congestionada. Pode. Enfim, eu colocaria menos capital. Se for buscar uma compra aqui na superação de máxima, ainda não me animaria, o que ainda ficou um pouquinho grande para fazer essa entrada, até pela forma que aconteceu aqui, essa superação de máxima com perda de mínima.
não gosto muito nesse momento, tá? E olhando até para um gráfico mensal dela, ela tem espaço para poder fazer uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo da tendência de alta de médio para longo prazo. Então, significa dizer que o curto a médio prazo, visto pelo gráfico semanal e até mesmo curto prazo visto só pelo gráfico diário, tende a ficar ou mais indefinido ou com viés de baixa. Então, compra aqui. Se fosse arriscar, compra aqui no nível de suporte que ela se encontra, seria com pouco capital e stop abaixo do mínimo aqui desses 51,47. E por último, o Pomo 4, alta de 1,5% no pregão de hoje. A ação, ainda o fundo mais relevante da tendência de alta, seria esse aqui. Esse aqui até é representativo, então a gente pode até falar aqui, ó, que depois que ela fez isso aqui, essa é a máxima, ela voltou. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, que está faltando carregar, né? Tô vendo aqui a barrinha azul. Aí, agora sim carregou, né? Então já ia estar fazendo análise errada. Fala assim que comprar o papel justamente aqui, ela perdeu a tendência, não, tá difícil fazer a entrada depois desse momento aqui dela. E foi justamente difícil qualquer entrada, afundou. O que nós temos então aqui agora? Ela tinha algo semelhante aqui, ó. Se a gente pegar aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Que aqui esse ombro ficou todo distorcido e rompeu para baixo aqui, gerando a tendência de baixo. Qual é a projeção de baixa dessa tendência para ver se ela já atingiu? É isso aqui, ó. Vou pegar em termos de projeção clássica. Tem uma primeira projeção, a segunda projeção muito próxima de atingir 7,09, ficou basicamente atingindo ali no 7,12, a mínima. Tem algum sinal de força de mudança dessa tendência de baixo? Não. Para mudar a tendência, teria que voltar lá para cima desses níveis de preço aqui, para criar um aspecto mais positivo. Ou seja, enquanto esse ativo fizesse algo assim, ó, eu estaria mais interessado em alguma venda, olhando um pouquinho mais para baixo. Então, curto prazo, um pivôzinho de alta ainda não encaixaria muito para mim numa entrada em Pomo 4 nesse momento. Tá? Ela está num patamar de suporte que bateu nessa região de topo anterior, essa região aqui assim, ó, que é todo esse patamar aqui é uma região de suporte, bateu nesse patamar, gerou uma recuperação, mas olha só a média. E na sexta-feira gerou um sinal de baixa, que perdeu essa mínima, então se houver a perda da mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de continuar o seu movimento de queda nessa ação. Dalton, se romper essa máxima aqui, não gostaria muito de fazer essa entrada não, com o objetivo aqui assim, seria um tiro bem curto mesmo, uma operação mais aí de um dia para um a 2 dias, enfim, um tiro muito curto nessa ação, não me animaria nesse momento para fazer entrada em Pomo 4. Voltaria a ficar um pouco mais interessado acima dessa região aqui de R$ 8,15, R$ 8,20, ou se ela afundar um pouco mais, chegar no nível de preço ainda mais relevante aqui embaixo, para arriscar alguma compra contra a tendência, que na realidade seria uma possível recuperação lá do gráfico semanal e o mensal, fazendo aqui uma correção maior para depois gerar um fundo ascendente. Então, nesse momento, Pomo 4 ainda não teria interesse não. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, seu joinha, se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço. Lembre-se de botar aqui nos comentários qual ativo que você quer para o próximo pregão ou mesmo comentar a respeito, algo a respeito do mercado ou dessa análise de fechamento. Agradeço demais por sua participação e por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Até mais.